Olá, assinante do Band News, eu sou o Sérgio Waibe e está começando a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria de alimentação fora do lar. E o nosso entrevistado, presidente do McDonald's Brasil, Paulo Camargo. Paulo, um grande prazer recebê-lo no Giro Business. O prazer é todo nosso, Sérgio, e muito obrigado pelo convite. Paulo, eu quero abrir esse nosso bate-papo levando ao conhecimento do assinante do Band News mais dados, mais informações sobre o setor de alimentação fora do lar. Como, por exemplo, número de empresas, perfil, número de empregos gerados e, não menos importante, falar sobre o faturamento. Vou chamar essa reportagem, se você me permite, e após a gente discute o tema. Vamos assistir. O setor de alimentação fora do lar é formado por mais de 1 milhão de empresas, incluindo padarias, bares, restaurantes por quilo, restaurante à la carte, lanchonetes e redes de fast food. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, as unidades franqueadas representam aproximadamente 2% do setor de alimentação fora do lar. E conforme o Instituto Food Service Brasil, este setor é bastante fragmentado, tanto que mais de 80% dos estabelecimentos são independentes. E entre os que compõem as redes pequenas, mais de 90% são empreendimentos familiares. Além disso, 64% dos estabelecimentos têm faturamento mensal abaixo de R$50 mil. Pelos dados da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o setor de alimentação fora do lar responde por mais de 3 milhões de empregos no país. E no ano passado apresentou um faturamento de R$178 bilhões, com um crescimento de 3% quando comparado a 2015. Paulo, conhecendo mais a respeito do setor e levando esse conhecimento ao assinante do Band News, eu pergunto, como a crise política e econômica afetou a indústria de alimentação fora do lar e quais são as perspectivas, as projeções do setor? Afeta sim, Sérgio. Independente de ser um setor mais resiliente, é natural que seja, porque a gente precisa comer todos os dias, ele também sofre. O país tem saído da sua pior crise da história, cair 7% em 2 anos não é nada fácil de deglutir, né, já que a gente está falando de alimentação, mas o setor caiu. Dados de 2016 mostram que o setor em volume, ou seja, o número de visitas aos restaurantes, caiu 4%. Esses dados da Crest. Dados de 2017, o segundo trimestre, continuou caindo 5%. Esses são dados do IFB, aquele dado quando a gente compara as mesmas lojas que já têm mais de 12 meses. Felizmente, a nossa estratégia comercial tem permitido a gente se diferenciar da concorrência. A gente cresceu em volume, cresceu em faturamento. Para comparar o mesmo número, o McDonald's no Brasil cresceu mais de 8% em mesmas lojas, em vendas. Nesse segundo trimestre, cresceu mais de 2 dígitos, mais de 10% também em vendas totais. Paulo, aproveitando a discussão sobre o crescimento, as perspectivas, qual é hoje o consumo per capita quando se analisa pontualmente o setor de fast foods? O Brasil é um grande setor, tem um grande setor de alimentação fora do lar e está competindo entre os 5 maiores do mundo. Mas quando você compara que a gente tem 200 milhões de habitantes, 220, 210 praticamente, ainda o consumo é muito pequeno. E provavelmente quando eu falo isso, as pessoas estão comparando isso com os americanos, e não é verdade. Hoje, a cultura, o povo, a população, o país que mais consome fast food são os japoneses, com mais de R$1.000 por ano gastos per capita em fast food especificamente. Agora, teve um dado que foi mencionado na reportagem, que é a fragmentação do setor. Do total de estabelecimentos abertos no Brasil, e formais, mais de 80% são pequenos, individuais ou familiares. Isso aponta uma tendência de consolidação? Ainda não, ainda não. É muito fragmentado, será fragmentado por muito tempo ainda. Isso remete a coisas boas e ruins, né? A parte ruim é que esses estabelecimentos duram pouco tempo e a taxa média de mortalidade em 5 anos chega a 80%. Então, muita gente abrindo, fechando, abrindo, fechando. Acredito eu que o sistema de franquias é uma forma de permitir que essa mortalidade caia muito. Os dados da ABF falam que o mesmo 80% que eu te falei são 4% quando é um rede de franquias. Então, pode ser um dos caminhos. Perfeito, de fato. Quando você abre uma franquia, você já abre com uma marca constituída, com um cliente adquirido, um processo e uma gestão que permite a sustentabilidade do negócio. Isso vale no Brasil, né, Paulo? Quando a gente percebe a taxa de empreendedorismo que existe no país. Hoje, aproximadamente 36% da população, uma das maiores taxas de empreendedorismo do mundo, são empreendedoras. Nesse sentido, as franquias vêm crescendo?
Primeiro, eu queria dizer que essas taxas que você acabou de mencionar faz com que a gente esteja à frente de países como os Estados Unidos, a Alemanha. Realmente somos uma população empreendedora. Mas é bom lembrar também que esse empreendedorismo muitas vezes vem por oportunidade e a metade disso vem por uma necessidade. Então, eu acho que sim, não só o sistema de franquias, mas que essa pessoa se capacite, né? E para isso a gente tem o Sistema S, os Sebrais, que formam de forma excelente esse futuro profissional, esse futuro empreendedor que vai ser o dono do negócio, que tem que aprender a gerenciar o seu próprio fluxo de caixa, que é essencial para qualquer negócio. Essa é a dica que você daria aos empreendedores que estão nos assistindo, Paulo? Acho que sim, tudo é importante, estratégia é importante, execução mais importante ainda, mas nada resiste a uma boa gestão de fluxo de caixa. Essa é a dica do presidente do McDonald's do Brasil, Paulo Camargo, que está conosco durante toda a semana na coluna Giro Business para falar da indústria de alimentação fora do lar.